Boa tarde, gente. Meu nome é Raquel. Hoje eu vou apresentar. Eu sou residente de terapia intensiva do CGP e hoje eu vou fazer a apresentação de um artigo sobre choque. Então, o artigo que eu vou apresentar é esse, que é sobre o reconhecimento e o manejo do comprometimento hemodinâmico no período neonatal. Bom, a gente sabe então que o comprometimento hemodinâmico nos recém-nascidos ele pode ser por vários motivos. Entre eles, a má adaptação no período de transição, né, quando o neném nasce, a gente clampa o cordão, sepse, cardiopatia congênita, ou uma persistência de um canal arterial que tem repercussão hemodinâmica, a hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, casos de enterocolite necrotizante e desidratação. E a gente vê que, apesar dos grandes avanços no cuidado neonatal, depois de alguns ensaios clínicos que quebraram paradigmas, o manejo do choque no período neonatal ele ainda é dependente da avaliação clínica beira-leito e da experiência e do treinamento do médico assistente que está conduzindo. Então, por isso que nesse contexto, a avaliação hemodinâmica seriada, ela vem ganhando cada vez mais importância. E através do ecofuncional, né, de algumas outras tecnologias, como a espectroscopia infravermelha e medidas de impedância também. Então, a gente sabe que a gente precisa de um sistema circulatório intacto para que a gente tenha uma oferta adequada de nutrientes e de O2 para a demanda metabólica dos nossos tecidos e também para a remoção de CO2 e dos metabólicos desses tecidos. Se a gente tem um período de hipoperfusão prolongada associada e que levando a uma isquemia tecidual, a gente vai ter também disfunção mitocondrial, morte celular e falência orgânica. Então, a hipotensão do recém-nascido ela tem inúmeras consequências, assim, né? Entre elas, o que a gente sabe, as mais deletérias assim, seriam as neurológicas, né? Então, hemorragia periintraventricular, lesão de substância branca, lesão cerebelar e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor desse neném mais para frente. Então, tratar a hipotensão seria importante nesses nenéns e o tratamento da hipotensão seria baseado no fato de aumentar o fluxo cerebral. E nesses recém-nascidos isso é importante porque os recém-nascidos criticamente doentes, eles perdem a autorregulação cerebral, então a gente precisa ajudar nisso, aumentando o fluxo cerebral. Mas, ao mesmo tempo, a escolha de um inotópico ou de um vasopressor inadequado, ele pode aumentar essa lesão de reperfusão e piorar esses nenéns. Bom, então, considerando a escassez de ensaios clínicos valorizados que a gente tem, ou de revisões sistemáticas sobre o manejo da hipotensão nos recém-nascidos, parece bastante adequado fornecer suporte à função circulatória desses nenéns, baseando na fisiopatologia que a gente imagina que seja a fisiopatologia do choque deles. Então, o artigo que eu vou apresentar é um artigo de revisão e o objetivo é avaliar os determinantes de um sistema circulatório saudável, discutir a base fisiopatológica do comprometimento hemodinâmico neonatal e propor um manejo da hipotensão e do choque baseado na fisiopatologia. Antes de partir para a discussão do artigo, eu gostaria de lembrar dois pontos importantes. Um deles é da circulação fetal, né, que o neném, a gente tem a placenta que está ligada pelos vasos da placenta, ela passa pelo fígado, chega no átrio direito, passa pelo forame oval e para o átrio esquerdo, e daí ele vai para a circulação sistêmica, ou então parte desse sangue também vai para o ventrículo direito, vai para as pulmonares e aí pega o canal arterial e vai para a aorta e chega na circulação sistêmica. Então, no neném que está dentro da barriga ainda, o pulmão está fechado, está colabado, é um sistema de alta resistência. A placenta é uma baixa resistência, os vasos, o sangue flui tranquilo através dela. E a circulação sistêmica do neném também é uma circulação de maior resistência do que a placenta. Quando o neném nasce, a gente clampa o cordão e a gente vai aumentar essa resistência, tanto porque o sangue passa a ter que ir para o pulmão, que está fechado para ser oxigenado, como também para a periferia, para suprir as necessidades teciduais.
Outra coisa importante da gente lembrar é a autorregulação cerebral, que é baseada no fato de que quando a gente tem pressões arteriais médias mais baixas, existe uma vasodilatação cerebral para tentar aumentar o fluxo cerebral, privilegiando o fluxo sanguíneo no cérebro, que é o órgão nobre. Do mesmo jeito, quando a gente tem pressões mais altas, a gente faz uma vasoconstrição cerebral para evitar lesões causadas por pressões altas no cérebro. O que o artigo fala é que essa pressão onde não existe mais essa autorregulação seria abaixo de uma pressão média nesses recém-nascidos entre 28 e 30, que seria uma pressão então que a gente deveria ajudar para que o fluxo cerebral se mantenha. Bom, então o que a gente sabe da hipotensão no período neonatal? Existem poucos estudos assim para definir exatamente percentis, mas o que a gente sabe é que a pressão ela aumenta com a idade gestacional, com o peso de nascimento e com a idade pós-natal. E que esses limites inferiores da PA, como eu falei, eles são definidos por essa curva de autorregulação cerebral. O que a gente usa na prática é que recém-nascidos até 30 semanas, eles devem ter uma pressão média acima de 30, entre 30 e 40, a pressão média deve ser maior que a idade gestacional, maior ou igual à idade gestacional, e em recém-nascidos maior que 40 semanas, uma pressão maior que 40. Só que um estudo recente mostrou que recém-nascidos tratados com níveis pressóricos abaixo da idade gestacional tiveram melhores desfechos a curto prazo, menor incidência de NEC e anormalidades intracerebrais. Então, talvez a gente não tenha que ser tão rígido com esses níveis pressóricos. Agora, para entender um pouco do manejo do choque nesses recém-nascidos e da terapêutica também, a gente vai ter que falar um pouco da fisiologia. E começando com a lei de Ohm, que é essa lei que fala que a diferença de pressão é igual ao fluxo vezes a resistência. Então, no sistema circulatório, essa diferença de pressão, a gente vai considerar a pressão média menos a pressão no lado direito. A pressão arterial média é a pressão com a qual o sangue sai do ventrículo esquerdo e a pressão no lado direito com a qual ela chega no lado direito. Então, é a diferença de pressão em todo o nosso sistema. Ela vai ser igual ao débito cardíaco, que é o fluxo, vezes a resistência vascular sistêmica. Lembrando que o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica, eles não são geralmente mensurados. O que a gente mensura na nossa prática clínica, sim, é a pressão mesmo. Então, o débito cardíaco, a gente sabe que ele é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E aí o volume sistólico ele vai depender de 3 coisas principalmente. Da nossa pré-carga, da contratilidade do coração e da pós-carga. Então, é mais ou menos isso que o artigo fala nessa tabela, que a pressão arterial ela é diretamente proporcional ao débito cardíaco e à resistência vascular sistêmica. A resistência vascular sistêmica ela depende de mecanismos neuroendócrinos e parácrinos que vão produzir vasodilatação ou vasoconstrição. Por outro lado, o débito cardíaco ele é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. A frequência cardíaca ela pode alterar nosso débito quando ela está muito alterada, por exemplo, em arritmias. E o volume sistólico, então, ele vai depender da pré-carga, que pode estar alterado em caso de hipovolemia, ou uma disfunção diastólica, ou excesso de volume. A contratilidade pode estar alterada por inúmeras alterações, na sepse mesmo, cardiopatias, enfim. E a pós-carga ela vai estar aumentada ou diminuída também em outras situações que eu vou falar mais para frente. Então, agora eu vou falar especificamente de cada uma dessas variáveis para a gente entender como que a gente vai manejar o choque dependendo de como esse paciente estiver se apresentando. Então, a pré-carga. Para pensar na pré-carga, a gente tem que pensar naquela lei de Frank-Starling, né? Que é quanto maior for a força de estiramento do músculo cardíaco durante a diástole, maior vai ser a força de contração que ele vai fazer para sístole e a quantidade de sangue que ele vai conseguir bombear para o corpo. Então, a pré-carga ela vai depender de alguns fatores, principalmente do volume sanguíneo e do retorno venoso, que é o que a gente avalia mais na prática, mas também da pressão intratorácica, da função sistólica do coração e da função diastólica. Tudo isso vai influenciar na pré-carga. E uma coisa importante é que nos recém-nascidos prematuros, principalmente, a clampagem do cordão no período de transição pode reduzir o retorno venoso, reduzindo a pré-carga,
reduzindo o débito cardíaco, levando ao choque. Então, quando a gente vai trabalhar com esses fatores da pré-carga, se a gente achar que estiver sendo, assim, que a pré-carga diminuída for por causa de um volume sanguíneo reduzido, a gente pode fazer bolos de fluidos de 10 a 20 ml por quilo, ou então hemoderivados. Se for em relação ao retorno venoso baixo, a gente tem que eliminar os fatores que possam prejudicar o retorno venoso, ou trabalhar com aminas também que aumentem o tônus vascular. Se for em relação à pressão intratorácica, a gente tem que tomar cuidado com os parâmetros de ventilação, sempre que a gente puder tentar baixar, evitar PEPs mais altos quanto possíveis. E na função sistólica e diastólica também a gente pode investir em inotrópicos e vasopressores. Em relação à administração de fluidos, quando necessário, o que o artigo fala é isso, assim, que não existem muitos artigos em NEL que falem a favor de um ou outro. O que parece é que os cristalóides são melhores do que os coloides, e os cristalóides balanceados, como o Plasma-Lyte e o Ringer lactate, seriam melhores, mas que não tem nenhum estudo randomizado que prove isso, mas que parece ser uma tendência. Agora, em relação à contratilidade, ela está alterada, assim, principalmente nos recém-nascidos prematuros, por causa de um desenvolvimento mesmo cardiovascular, que tem uma pior disfunção miocárdica. Isso se deve à maior porcentagem de água no miocárdio que esses recém-nascidos têm, uma baixa reserva de cálcio e uma insuficiência adrenal relativa. Então, para tratar distúrbios na contratilidade, a gente acaba tendo que usar mesmo as aminas. Vou falar delas assim um pouco mais para frente também, mas o que a gente tem que as que a gente mais usa na NEL são a epinefrina, dopa e dobuta. A epinefrina, tanto a epinefrina quanto a dopa, ela tem ação tanto alfa quanto beta, e isso vai depender da dose que a gente usar. E a dobuta, ela tem uma ação principalmente nos receptores beta. As outras aminas, a nora é pouco usada em NEL. A outra que a gente tem usado bastante também é a milrinona, e que eu vou falar um pouquinho mais dela mais para frente. Bom, então, teve uma meta-análise que ele cita no artigo, que comparou a dobuta e a dopa. A dopa foi mais eficaz para aumentar a pressão pela ação nos receptores alfa, enquanto a dobuta melhorou o débito cardíaco e o fluxo na veia cava superior, mas sem diferenças de desfecho, como hemorragia periventricular ou morte. O que parece é que na presença de disfunção miocárdica sem vasodilatação, a dobuta deve ser preferida, pensando na fisiopatologia mesmo, de ação de receptores. E quando a função de disfunção sistólica e vasodilatação, a escolha deve ser pela dopa ou pela adrena. Agora falando da pós-carga, a pós-carga, então, ela é a força que o miocárdio ela deve fazer para vencer a resistência para ejetar o sangue do coração, e essa força ela pode ser quantificada através do estresse na parede do VE, seguindo essa lei de Laplace, que fala que o estresse na parede ele é diretamente proporcional à pressão vezes o raio, inversamente proporcional à espessura da parede. Então, a pós-carga está muito relacionada à resistência vascular sistêmica, mas também a outros fatores, igual eu falo aqui na lei, como o raio do VE e a espessura da parede. Então, por exemplo, crianças com cardiomiopatia dilatada, elas têm uma pós-carga alta, mas não exatamente porque a resistência vascular sistêmica está mais aumentada, mas porque o raio do coração do VE é maior e a espessura da parede é menor. Então, situações clínicas que chamam muita atenção, assim, um aumento da pós-carga levando a uma disfunção hemodinâmica, seria, por exemplo, no período de transição, quando a gente clampa o cordão, que eu falei lá atrás, e você tem a saída da placenta, que é uma vasculatura de baixa resistência. E aí, o aumento da resistência vascular sistêmica, né, que é da vasculatura do neném mesmo, com a saída da placenta, ele pode levar ao choque por baixo débito. Ao mesmo tempo, quando você tem uma hipertensão pulmonar, você tem uma pós-carga aumentada do VD, que está bombeando o sangue para aquele pulmão. E aí pode haver um baixo débito sistêmico, porque você reduz a pré-carga do VE, já que você não consegue vencer aquela resistência tão bem. Bom, em relação à pós-carga, o foco do artigo é no manejo da pós-carga aumentada por mal adaptação miocárdica mesmo. Então, o que ele fala é que a gente tem que tentar trabalhar com 2 pontos quando a gente tem essa pós-carga aumentada.
Um deles seria o aumento da lusotropia, que é a capacidade do músculo cardíaco de se relaxar, e redução da pós-carga. E uma droga boa para isso seria a milrinona, porque ela conseguiria fazer essa lusotropia cardíaca e produziria uma vasodilatação, reduzindo a pós-carga. A outra estratégia seria através do aumento da contratilidade para vencer essa pós-carga aumentada através do uso de aminas. Aqui eu coloquei aquele mesmo slide de novo, só para lembrar. Então, em relação ao volume sistólico, a gente já falou dos três tópicos principais, que seriam a pré-carga, a contratilidade e a pós-carga, que estão interferindo com ele. E agora a gente vai falar da resistência vascular sistêmica, que também está aqui na lei de Ohm. A resistência vascular sistêmica, então, ela vai ser modulada através de estímulos hormonais, neurais, locais, para tentar levar o fluxo sanguíneo para os locais que eles sejam mais necessários, né? Ela não pode ser medida, mas ela pode ser calculada indiretamente. Então, a gente tem a lei que eu já falei. Se a gente fizer a equação ao contrário, a gente encontra que a resistência vascular sistêmica é igual à diferença de pressão sobre o débito cardíaco. Então, quando a gente tem uma redução do débito cardíaco, a gente vai acabar tendo um aumento da resistência vascular sistêmica para tentar compensar essa redução do débito. E por isso nem sempre a pressão vai estar alterada, mesmo que o paciente já esteja assim, no descontrole hemodinâmico, já esteja na iminência, não chocado, né? Mas ainda com a pressão compensada. Então, por isso, o choque compensado ele pode ser mesmo subestimado na avaliação clínica, já que não tem alteração de pressão. Então, quando a gente tem uma baixa resistência vascular sistêmica, né, no caso da vasodilatação, levando a uma baixa resistência vascular sistêmica, ela vai ser uma causa comum de hipotensão e choque nos recém-nascidos. O choque séptico e doenças inflamatórias, por exemplo, a NEC, eles estão frequentemente associados à desregulação do tônus vascular, também levando à vasodilatação e desencadeando esses mecanismos. Então, quando a gente tem apenas vasodilatação, o que a gente vai precisar vai ser de um vasopressor e de tratar a causa subjacente. A adrena, nesse caso, ela é um vasopressor quando a gente usa doses mais altas, acima de 0,3 geralmente, e inotrópica quando ela é menor que 0,3. A dopa, ela tem uma capacidade vasopressora quando a gente usa em doses baixas a moderadas, e ela tem uma ação inotrópica leve quando a gente usa em doses moderadas a altas. A nora é um potente vasoconstritor, mas ela é pouco usada na ANEL, tem poucos estudos que mostrem que seu uso é seguro, assim, né? E a vasopressina também é um potente vasoconstritor, não tem efeito inotrópico, mas também tem dados muito limitados na ANEL. Então, coloquei esse slide aqui de novo só para a gente lembrar de toda essa dinâmica do controle do choque. E aí a conclusão que a gente chega, então, é que ainda existem muitas dúvidas a respeito do diagnóstico precoce do manejo do choque, especialmente em recém-nascidos prematuros. E pelo desafio de conduzir ensaios clínicos randomizados, o manejo da hipotensão e do comprometimento circulatório ele permanece muito controverso. A pressão arterial ela é um marcador valioso, mas ela é imperfeita. Ela deve ser monitorizada, mas ela deve ser interpretada junto com outros marcadores de avaliação da função circulatória. Então, sempre que a gente puder ter outros marcadores, sejam eles laboratoriais, como lactato ou bicarbonato, ou uma saturação venosa de cava, ou de imagem, o eco funcional, isso é muito valioso. E o eco à beira-leito e as outras tecnologias de monitorização, elas podem também fornecer informações valiosas no manejo do choque. Então, o manejo hemodinâmico dos recém-nascidos criticamente doentes, ele requer um conhecimento assim, delicado, né, da fisiologia do desenvolvimento, da hemodinâmica, da farmacocinética e da farmacodinâmica das medicações que a gente vai usar. A história e o exame físico eles podem apontar para a fisiopatologia provável do choque, ajudar na seleção da intervenção adequada, mas o eco à beira-leito ele pode e deve ser usado para confirmar ou afastar essa suspeita fisiopatológica, ajudar na seleção da medicação com o melhor perfil para a condição subjacente e também monitorizar a resposta ao tratamento. É isso. Obrigada.